este país vira as costas e lá vou eu. Nós somos capazes, Aí você dá um pulo na pelo cadeira aqui. rio, a verdade nos traz. Eu tô achando um pouco esquisito. E lá vou eu. E lá vamos nós, iniciando mais um Quinta no Que Tal, dando boa-vinda aí a todo mundo que está entrando por agora, ou que vai assistir esse vídeo no IGTV ou no YouTube. Mais umas boas-vindas para você que está aí nos assistindo, mais um Quinta no Que Tal, que é uma atividade do Vivências Interdisciplinares em Direitos Socioambientais, um projeto do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Estadual de Santa Cruz. Toda quinta-feira a gente está aqui conversando sobre algum assunto e trazendo um especialista de cada área que a gente conversa, né? E a música que abriu hoje o nosso Quinta no Que Tal, foi Força e Pudor, mais conhecido como Protesto Olodum, que foi composta por Tatal e nessa versão aqui é cantada pela própria banda Olodum. Veja só, gente, novembro está terminando, né? E a gente costumou dedicar esse mês a discussões a respeito da condição negra. E em vários, tanto que em vários lugares a gente vê uma referência a um novembro negro. E, para além dessa discussão, há a questão da discussão sobre a identidade do ser negro. E principalmente nesse nosso país que é tão miscigenado e que, em função disso, tem gente que ainda quer negar a existência do preconceito da discriminação e do racismo no Brasil. E para conversar a respeito de construção e reafirmação de identidade, a gente está trazendo aqui Vânia Neves. Vânia Neves é profissional de educação do campo, é graduanda da licenciatura em História da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz, e ela é idealizadora de um projeto bacana chamado Encontro Precioso, Construção e Reafirmação de Identidade. Seja bem-vinda, Vânia! Olá, Guilherme. Um prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Um prazer enorme começar com essa música linda, né? Pois é, eu disse Muito que você bom. ia gostar. Eu sei mesmo, você me conhece. Pois é, e aí, já está mais tranquila? Estou tentando, né? Como diria uma professora minha, medo a gente tem, mas a gente não usa. Deixa eu lá no sentido. Pois é, a música também já é para ir dando aquela quebradinha, a pessoa começar a tirar um pouquinho da ansiedade. Mas é isso mesmo, a gente começa assim. Nossas conversas. E é aquilo que eu lhe disse, depois que você fizer essa daqui, pronto. Vai Ah, começar tá a bom. torta direito. Mas isso, Bom, Vânia, Vânia, é muito bom ter você aqui, né? Você superar, a barreira da ansiedade com essa, da com timidez. a plataforma, essa timidez, essa coisa toda. Mas é muito bom ter você aqui conversando com a gente e de um assunto que é tão importante, para os nossos dias, essa reafirmação da nossa identidade, que leva também à afirmação da representatividade, da gente pensar, a respeito desse nosso lugar, desse nosso lugar aqui, na sociedade, no mundo, nos espaços de poder, e que está sendo tão importante para a gente aqui, nesses momentos que a gente está vivendo. Mas, para a gente não perder o nosso o costume, a gente tem aquele momento de apresentação pessoal, para a Vânia dizer de onde é que veio, para onde é que vai, o quanto você caminhou para chegar até aqui, Vânia. Bom, primeiro dizer do meu prazer e da minha alegria de estar participando desse projeto, um projeto tão bonito, tão preciso, vamos colocar assim, tão preciso nessa sociedade, e que a gente conversou várias vezes, né, durante esse tempo sobre esse projeto e do que tal ambiental, e é um projeto assim que eu me apaixonei de cara, e hoje estar aqui falando nele para mim realmente é uma honra.
E falar de Vânia, ou Vani Neves, como as pessoas preferem, é assim, é muito falar da minha ancestralidade, né? É muito falar de como eu cheguei até aqui, como eu adentrei na universidade, da minha construção com a prática em educação do campo, né? Que eu trabalho há muito tempo com a educação do campo. E falar também da minha curiosidade, né? Aquele bichinho da inquietude que me pica, e aí eu tenho que ir atrás, e eu tenho que descobrir, eu tenho que investigar. E falar também de Encontro Precioso. Encontro Precioso é um projeto que nasceu tão despretensioso, mas que veio tomando uma proporção muito grande e não foi à toa, foi justamente por tentar ouvir, dar lugar de fala àqueles que precisavam, de certa forma, serem ouvidos. E o pessoal do Instagram já está muito me perguntando sobre o Encontro Precioso, por que que o nome Encontro Precioso? E Encontro Aproveita, Precioso fala logo. Enquanto pessoas está relacionado às bonecas abaiomes, que são bonecas que são construídas a partir Lindas, de lindas. isso, a partir de tiras de tecidos e que elas não têm nenhum tipo de costura, elas só têm amarrações e tem todo um fundo histórico nisso, né? Se discute se foi antes do processo de escravização ou depois do processo de escravização ou durante o processo de escravização. Mas isso não me importa muito. Para mim, o que tem de contexto histórico ali, que foram bonecas que foram construídas para dar um olhar, para dar uma ludicidade, para falar da visão das crianças dentro do processo de escravização. Porque é uma coisa que não se fala muito. A gente nunca fala, é muito difícil a gente falar como que foi para as crianças trazidas de África esse processo de escravização. E a boneca Baioma, ela trouxe essa ludicidade, contar esse contexto da construção dessa boneca para que ela trouxesse um pouco de acalanto, de alegria, e também fala da resistência das mães, né, que rasgavam suas próprias roupas para construir essa boneca. Então, a Baiome, uma das traduções para Baiome é Encontro Precioso. Então, por isso, do Encontro Precioso. E aí eu consegui linkar isso com a construção de identidade, que a gente vai falar hoje, porque a construção de identidade é um encontro precioso. O primeiro conosco é um encontro muito importante quando você consegue descobrir quem você é de fato, quem você é de verdade. Pois é, e você falando, né, da Abayomi, né, eu conheci essa manifestação há uns quatro não, 3 anos atrás, né, inclusive justamente numa operação do Projeto Rondon, e nós tínhamos lá uma professora, né, no caso, ela estava fazendo pedagogia, era uma aluna da FURG, ela paraense, e ela falava, né, e uma das propostas de trabalho dela era justamente trabalhando com crianças. E no trabalho dela, ela falava das Abayomi, né, e contou toda essa história, né, dessa coisa da ludicidade, do dar-se, né, dessa ligação que acabava acontecendo entre as mães e as crianças. E no final ela apresentou todo mundo com a Abayomi. Né? E até hoje eu tenho uma lá na minha mesa, pequenininha assim, na minha mesa. Oxe, eu não fiz uma não para mostrar para vocês. Tá aqui minha Baiome. Eu trouxe porque ela tem uma grande representatividade no processo de construção de identidade. E a gente vai entender isso. E isso aí, justamente, eu queria muito que você começasse a falar justamente isso. Essa importância dessa construção, né? E a reafirmação dessa identidade e, claro, focando nesse trabalho que você faz, né, em comunidades. Sim. Pode falar. Deu uma paradinha na hora, mas voltei. Ah, foi? Então, sim. Você conseguiu ouvir o que eu falei? Consegui. Então, primeiro, Guilherme, eu acho que é importante a gente falar como nasceu esse projeto, né? O projeto Encontro Precioso, ele nasceu primeiro com as bonecas Abayomi, porque eu já tinha essa necessidade de, enquanto educadora, de introduzir essa questão da representatividade através do brinquedo. E apesar da boneca Abayomi ter toda essa carga de representatividade, historicidade, ela também é um brinquedo. Então, assim, as crianças
se permitirem e terem a possibilidade de se ver representado em seus brinquedos, para mim é muito importante. E depois, lá nas aulas de história, na UESC, a gente teve uma atividade, uma disciplina de laboratório, e que tinha uma temática, mas a principal temática era discutir a BNCC. E dentro dessa discussão da BNCC, surgiu a questão de discutir a questão da diversidade e da construção de identidade. E aí a BNCC traz uma proposta que é interessante, a construção da identidade a partir do eu, do outro e do nós, claro, com a alteridade das relações, né, da construção a partir das relações humanas. E também essa construção do respeito próprio e coletivo. E foi aí que eu comecei de alguma forma, me incomodar essa construção do respeito próprio e coletivo. Primeiro porque a gente entende que para você construir um respeito coletivo, você primeiro tem que se conhecer. Até para construir um respeito próprio, você tem que se conhecer. Você tem que saber quem você é. E aí eu comecei a me perguntar, de fato, nós sabemos quem nós somos? E essa foi a primeira pergunta que permeou para que culminasse nessa pesquisa mesmo, uma pesquisa meio independente, uma pesquisa de curiosidade mesmo, de historiadora, pesquisar sobre nós sabemos quem nós somos, e isso começou a me incomodar. Eu não podia construir aquela atividade sem pensar na verdade, sem responder para mim mesma essa pergunta. E foi aí que nasceu o projeto Encontro Precioso, e um projeto que vem pautado com essa temática de construção e reafirmação de identidade. Então, o que eu fiz? Com essa inquietude toda, eu comecei a escrever esse projeto, baseado em todas as discussões, por isso que eu digo que esse projeto não é um projeto meu, eu sempre falo isso para os meus colegas, a minha turma de história, é um projeto que nasceu do debate, da sala de aula, a gente debatendo esse tema, e todas as opiniões dela ali, todas as pesquisas feitas ali naquele momento, impulsionaram para que esse projeto acontecesse. E essa inquietude me moveu a tomar uma atitude. E eu comecei a escrever o projeto de reafirmação de identidade, construção e reafirmação de identidade, a partir das discussões de sala de aula com os alunos de História da UESC. Então, eu resolvi criar um projeto, escrever esse projeto, mas eu precisava experimentar ele. Eu precisava de uma resposta para aquela minha inquietude. E comecei, como eu trabalho na escola do campo, eu comecei a definir que linhas eu ia seguir ali. Então, a primeira linha que eu tinha que seguir era que público eu quero atender. E aí eu percebi que dentro da escola, eu trabalho numa escola que atende da educação infantil até o 9º ano, tem muitos projetos legais. Eu trabalho na educação do campo, mas ainda assim tem muitos projetos legais. O pessoal se movimenta para fazer esses projetos acontecerem. E dentro desses projetos, beneficia a educação infantil, tem muita coisa relacionada à educação infantil. A gente sabe que tem muitos teóricos falando dessa construção de identidade na educação infantil. Nós temos projetos importantes no Fundamental 2, só que eu percebi que os alunos de 5º ano, que são alunos entre 9 e 12 anos, e aí muita gente pergunta, 12 anos não é mais essa faixa na idade séria, né, como se fala, mas na educação do campo, e eu acredito que na cidade também a gente tem esses alunos, mas na educação do campo é natural que esses alunos permaneçam no 5º ano por N questões, da dificuldade de transição, da migração dos campesinos por causa da colheita, por causa das suas dificuldades de se manter em um lugar só. Então, acontece isso. Então, eu escolhi esse público do 5º ano, que é um público que estava em transição. Justamente por isso. Eles não estão só em transição na escola. Não são alunos somente, a gente tem todo esse impacto, que eles são alunos que estão saindo do Fundamental 1, e todo mundo diz que eles não são mais crianças, e eles caem no Fundamental 2, no 6º ano, mas eles também não são jovens. Então, assim, era um público que precisava de um lugar de fala. E aí eu respeitei isso, e vendo essa necessidade desse lugar de fala que eles precisavam, eu escolhi o público do 5º ano. Depois de escrever esse projeto, de ter meu público escolhido, eu precisava fazer esse projeto funcionar. Foi quando surgiu uma empresa que está fazendo um grande empreendimento na cidade, e ela estava buscando pessoas para fazer oficinas. E dentro dessas oficinas, que eram da temática do próprio oficineiro, eles pudessem atender comunidades do campo. Eu falei, é aí que eu vou.
porque é um público que eu gosto de trabalhar, é um público que precisa que a informação chegue. Eu vou até consertar essa frase, não é que a informação chegue, porque eu trabalho na educação do campo e muitas pessoas pensam isso. Ah, no campo é complicado, porque na informação não chega. Não, não, isso é um mito. Hoje em dia, na educação do campo, quase todas as escolas têm internet, quase todos os alunos têm acesso ao celular. Eu não digo todos, mas uma grande maioria tem. Mas o problema, Gui, é que essa informação, ela chega de maneira cumulativa. Não tem espaço de discussão para essa informação. Então, assim, não é que a informação não chegue, chega a informação. Os alunos estão ali com o celular na mão, tem a internet, tem internet rural, eles estão ali. Você sabe que eles vão buscar isso, eles vão, de alguma forma, conseguir isso aí. Mas, assim... Deixa eu só lhe interromper uma coisa, só para eu não esquecer isso que você falou. Eu já cheguei a trabalhar em comunidades aqui próximo, aqui na Bahia mesmo, que você não tem sinal de telefone, mas o pessoal consegue se comunicar por celular a partir da geração do Wi-Fi da escola. Então, a escola, no campo, ela também tem essa função de ser o elo entre a comunidade e o restante do mundo. É uma coisa impressionante. É o caso de Sambaituba. Sambaituba é o distrito aqui em Ilhéus onde eu trabalho, e lá não tem sinal de celular, mas tem internet. Então, assim, eles conseguem se comunicar. E aí, como eu estava falando da informação, ela chega, mas ela chega como? De maneira cumulativa. Por quê? Porque não tem espaço de discussão. E você sabe que um adolescente, ele vai comprar a ideia que está sendo passada. E a gente vai falar disso também. A questão imagética é aquilo ali. Ele está comprando aquela ideia, mas não tem espaço de discussão. Eu vi o professor Caio falando na semana passada e eu fui muito contemplada com a fala dele, justamente isso, sobre a questão da discussão, sair da universidade e chegar nas comunidades, chegar nos envolvidos, interessados dentro do processo. E é bem isso mesmo. Então, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a educação do campo, foi o que eu fiz. Então, essa empresa financiou meu projeto e eu trabalhei em 14 turmas, mais de 200 alunos, em 7 comunidades do campo aqui de Ilhéus, 7 comunidades da zona rural. E aí, para fazer um contraponto, eu fiz um trabalho também com a escola da zona urbana, porque eu queria ver se existia uma diferença de pensamento e até de idealização desse projeto dentro do processo de construção de identidade. E aí escolhi uma escola da zona urbana também para trabalhar. E foi feito. E foi um encontro precioso. Foi um encontro precioso, Guilherme, porque assim, a gente teve a oportunidade de discutir tantas essas questões que a BNCC propõe, mas foi muito mais do que isso. Foi muito mais porque a gente pôde também, nesse momento, como eu já disse, dar um lugar de fala para pessoas que precisavam falar, para indivíduos que precisavam ser ouvidos e não tinham essa possibilidade. Então, eu sempre digo para as pessoas que foi um encontro precioso muito mais para mim do que para eles. Eu sei quanto que eles ficaram felizes de poderem falar. E aí a gente vai entrar nessa questão da construção de identidade de fato. Pronto. E aí, ó, a gente tem, né, pessoas aqui que para mim são muito queridas, que entraram aqui. Professora Leonísia, que foi professora, eu acho que da área de História mesmo. Ela pode confirmar aí com a gente. Eu acho que ela foi da área de História também. E aí aqui a gente estou identificando o professor Rui Rocha, lá da UESC também, que trabalha muito com comunidades rurais também, muito engajado com a causa da sustentabilidade. É um prazer enorme poder receber esse pessoal aqui nesse espaço, né? Que graças a Deus está, né, se consolidando. E essas participações são importantíssimas. Mas fala um pouquinho aí, Vani, para a gente um pouquinho dessa questão, até mesmo para desmistificar, né, muitas coisas que tem em relação às comunidades rurais, né? Essa que você falou, essa informação que você trouxe, ela acaba sendo muito importante para as pessoas que não conhecem, né? Essas dicotomias que a gente vive, né, entre o urbano, o progresso do urbano e o atraso do rural, né, entre aspas, em grande parte hoje a gente acaba vendo que é puro mito mesmo. Sim, e fala sim. um pouquinho dessa questão, né, dessa construção. Então, desmistificar isso é muito importante, porque assim, a gente vê uma comunidade rural hoje, ela é muito ativa,
E eu, sim, parabenizo os professores das comunidades rurais, de toda a educação do campo, porque a gente sabe que, ainda assim, com todos esses processos evolutivos, o quanto é difícil essa educação no campo. Então, assim, mas a gente vê uma evolução muito grande. Então, assim, o que eu mais admiro na educação do campo é justamente o resgate cultural, sabe? A questão de valorização da identidade mesmo daquelas pessoas campesinas. Então, a gente tem projetos, muitos projetos interessantes, como o projeto do Boi Bumbá, que a gente fez em Sambaituba, com o diretor Marcelino Pinheiro, e a gente viu que aquele projeto do boi, ele tinha em várias outras comunidades. A gente chegou a fazer um encontro dos bois em Sambaituba e foi uma coisa muito bonita, porque assim, foi um resgate dessa cultura mesmo. Mas aí, dentro de tudo isso, a gente tem que pensar que dentro desse processo evolutivo estão essas crianças que precisam reafirmar ou confirmar sua identidade, que é o que a gente quer falar hoje. Quando eu comecei a escrever esse projeto, eu fui pesquisar, claro, porque eu sou um estudante ainda e conhecimento, para mim, ele é uma coisa que tem que ser permear toda a minha história e tudo que eu faço, eu vou buscar, vou atrás desse conhecimento. E aí eu fiz uma pesquisa e eu achei uma psicóloga da Universidade da Filadélfia, que ela, Alison Cooper, ela fez um trabalho de identidade, de identificação, na verdade, de identidade. E aí é muito legal a gente falar isso para a gente entender o processo. Ela pegou crianças, né, da primeira infância, uma criança aproximadamente de 15 meses, pegou uma tinta, fez uma bolinha azul no nariz da criança e colocou a criança de frente com o espelho. E ali a criança, o intuito dela é para saber o que aquela criança de fato se reconhecia ou não. E a criança entre 15 meses, mais ou menos, ela... Parece que a gente teve algum problema, não sei se é minha internet ou a internet de Vânia, que está dando algum problema aqui. A gente está aqui na nossa atividade hoje, falando sobre construção e reafirmação da identidade com Vânia Neves, que é educadora do campo, e eu estou vendo aqui que o problema foi na internet dela. Não sei como. Opa, caiu aqui a transmissão de Vânia. A gente vai ver aqui. E, bom, para quem está chegando agora, a gente está conversando a respeito, né, sobre construção e reafirmação de identidade, justamente na discussão necessária de como crianças e adolescentes acabam se vendo no seu lugar no mundo. E ela que trabalha com comunidades rurais, deixa eu ver se ela já está de volta aqui. Não, está não. E ela que trabalha com comunidades rurais e que a realidade de muitas dessas comunidades é justamente de pessoas de cor, né, pessoas negras, existem muitas, tá? Leva as pessoas a essa necessidade mesmo de se descobrir, de ver, de ter orgulho do que são, né? De pessoas que vivem, pessoas de cor e que vivem em comunidades rurais. O que me levou a convidar a Vânia para estar aqui com a gente foi justamente uma conversa, quase que, né, assim, quase que por acaso, né? Para quem acredita no acaso, né? A gente se encontrou numa dessas caminhadas pela avenida, começou a conversar sobre o projeto dela e eu fiquei encantado com aquilo que ela me contou, de como essas crianças crianças e adolescentes dessas comunidades, eles passaram a se ver, né, do ponto de vista mesmo do lugar, do ser, né, e das suas possibilidades, né? E claro, e falando dos conflitos também e como é que eu vou dizer, das contradições que podem ocorrer em trabalhos como esse, uma série de constatações que a gente vai vendo, né? Mas o mais importante de tudo isso é a gente compreender, né, que a gente pode ser mais, né? Nós podemos ser mais do que técnicos, nós podemos ser mais do que bons operadores daquilo que nos é passado, do conhecimento acadêmico. Nós podemos ser mais humanos, nós podemos dar
dar voz e vez às pessoas. Opa, aqui já está, eu acho que ela está retornando aqui. Ô, gente, que coisa boa. Pelo que eu vi, Rui Rocha pediu também aqui. Espera aí. Ô, Rui, daqui a pouco eu lhe chamo. Pode ficar aí que a gente vai conversar um pouquinho. Porque Vânia voltou aqui e eu vou trazer ela para cá de volta, né? E eu vou pedir, enquanto ela está entrando aí, eu vou aproveitar e falar, né? Opa! Deixa eu só terminar de falar aqui, Vânia. Sim. Soraya Vasques, que é uma das nossas voluntárias do projeto, falou aqui, né, na sua participação, que foi professora de zona rural em 1990 e que a situação era muito ruim, né? Mas que ela reconhece também que a situação mudou e mudou muito. E, claro, as políticas públicas, né, a partir de 2003, é bom que se ressalte isso, as políticas públicas, a partir de 2003, e que incomodaram muita gente, né, começaram a transformar a cara da educação, né, da educação em zonas rurais. Claro que não tá perfeita, né, infelizmente. E, às vezes, eu preciso dizer isso. Eu já andei por vários lugares aí que a situação está pior em função mesmo das administrações municipais, né? Quando você tem administrações municipais e também gestores escolares que se comprometem, você encontra escolas no interior que dão banho em escola de sede, né? Mas também quando você não encontra gestores comprometidos e não encontra também gestões municipais que não estão comprometidos com a educação, infelizmente até a escola de sede é algo vergonhoso de se mostrar e de ver. Mas, Vânia, vamos continuar aqui, né? A internet deu uma caída e a gente tentou aguentar aqui, não tão bem como você está fazendo, mas a gente foi conversando um pouquinho aqui. Não, só para concordar com os participantes, realmente a questão da escola do campo ainda é uma luta diária. A gente tem várias discussões em relação a isso, né? Que a escola do campo, muitas vezes, ela fica assim. Eu vejo essa educação do campo, muitas vezes, para alguns gestores, com um lugar que não é permitir, é um lugar de acúmulos, assim, o que sobra. O que sobra vai para a escola da educação do campo. Então, as cadeiras que sobram, que estão quebradas na cidade, o material que está quebrado na cidade vai para a educação do campo. Ainda funciona assim, é uma luta diária a gente dizer não, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso é nós que trabalhamos com a educação do campo, mobilizar a comunidade rural e dizer não, nós não aceitamos isso, nós temos direito à educação, o direito da educação é constituído por lei e nós temos o direito à educação e, mais do que isso, o que diz a Constituição, a criança do campo, o aluno do campo, ele tem direito de estudar no campo e esse direito não pode ser negado. E a gente vai lutar sempre por isso, porque ele tem direito de estudar perto da comunidade onde ele mora, na comunidade que ele mora. E, infelizmente, isso hoje não é possível, porque quando eles passam para o ensino médio, eles têm que sair do campo, porque não existem escolas no ensino médio no campo. Mas, assim, eu acho que é nosso dever, enquanto educador, e de modo geral, isso não é uma luta só da educação do campo, é uma luta de modo geral, porque é desumano você tirar uma criança do campo às 5 da manhã para poder estudar na cidade, isso é desumano. Então, assim, isso não pode acontecer. A criança do campo, ela tem direito de estudar no campo, e a gente tem que lutar para garantir esse direito. E ela se identificar, e um trabalho como esse relacionado à identidade dele no campo é fundamental, né? E é aí que entra esse seu trabalho maravilhoso que você tem realizado. E é importante dizer que, apesar de estar dentro desse projeto, querendo discutir a questão da identidade negra dentro da comunidade escolar com esses alunos, a questão de ser campesino, de ser morador da zona rural, a todo tempo permeou a discussão. Então, assim, era o orgulho de ser quem sou e de morar onde eu moro, entendeu? Porque é dali que meus pais tiram o sustento. Então, assim, eu vi muitos meninos dizerem que, não, eu tenho orgulho de morar no campo. Então, assim, essa construção também foi feita, até porque
para a gente quebrar essa barreira do preconceito que ainda existe, tanto em ser preto ou indígena ou de qualquer outra etnia, como também ser morador da zona rural. Existe ainda esse preconceito e essa discussão também serviu para isso. Você falando de preconceito, né? Inclusive até os termos que aparecem, né? Matuto, tabaréu, Sim. é, uma das é interessante, né? Eu começo a conversar com você, a gente se conheceu a partir, né, de uma atividade de Projeto Rondô, e aí tudo acaba indo para aí. E eu me lembro que a nossa primeira operação regional aqui de Rondônia, ela se chamou Capicongo, e as pessoas perguntavam por que Capicongo? Porque Capicongo era um termo depreciativo que o pessoal da cidade, principalmente de Itabuna, né, falava do pessoal que vinha da zona rural. Aí a gente quis, né, pegar um termo que era um termo bem regional, e um termo que inicialmente era depreciativo, mas a gente quis fazer uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras que fizeram realmente a riqueza dessa região, né, quando ela foi uma região rica, e que acabou dando o nome a essa região como região do cacau. Então, foi importantíssimo para a gente, naquele momento, homenagear essas pessoas. Sim. É muito isso, Guilherme. Então, assim, mesmo o meu objeto de pesquisa ser essa identificação, essa construção de identidade do povo preto, foi muito importante a gente falar sobre ser campesino, de ser da zona rural. Foi muito importante despertar o orgulho deles nisso, porque, assim, não está separado da construção de identidade, porque a construção de identidade está ligada também de suas raízes, de onde você veio, de onde você nasceu. Então, assim, não está separado. Então, foi uma discussão que foi conjunta. Então, fui muito agraciada em trabalhar esse tema dentro da comunidade rural. E eu acho, assim, também a gente trazer a pauta que vários outros temas cheguem na comunidade rural, porque é uma comunidade que ela está aberta para discutir, entendeu? De falar de suas inquietudes. Se a gente teve crianças entre 9 e 12 anos que estavam ali para discutir, imagine quando chegarem outros projetos, que esse projeto saia do papel, que saia de dentro das universidades e chegue na comunidade rural para ser discutida, vai ser muito enriquecedor para todo mundo. Então, assim, todo mundo sai ganhando nessa história. E tem uma pauta necessária. A gente tem que parar de separar essa questão da educação. Ah, não, é porque a educação, claro que a gente tem especificidades que são da educação do campo, entendeu? Mas a gente precisa trazer todos os assuntos, todas as pautas para a educação de uma maneira geral, para que essa educação, de fato, seja para todos, que contemple a todos. Sim, afinal de contas, a gente está falando de política pública, né, Vânia? E foi importante você falar da BNCC, né? Porque o pessoal que não sabe, é a Base Nacional Comum Curricular, e ela falar a respeito dessa questão das identidades, e que vai muito no encontro daquela lei 10.000 alguma coisa, esqueci agora o número da lei, que fala, né, a respeito da cultura, né, da história e da cultura africana, né, que nós conhecemos as nossas raízes, né, sem preconceito, sem discriminação, né, sem toda a mística que muitas vezes se coloca em relação ao povo africano, e justamente desmistificar essa questão, né, daquilo que eu ouvi esse termo da diáspora africana, né, que aconteceu e que para a gente é muito forte, faz parte das nossas raízes. E como é importante a gente trabalhar essas coisas, né, em nível mesmo de política pública, que precisa ser levada muito a sério. Sim. Sim, e importante dizer que dentro desse projeto, dentro da discussão do projeto, quando a gente leva ele para o campo, a gente percebe o quanto que a gente precisa também de desmistificar isso dentro do próprio povo preto. Então, assim, a gente tem que desmistificar muita coisa. E quando eu falo desse lar referenciador, eu não estou falando que os outros lares não fazem esforço, porque é culpa do pai e da mãe, não é nada disso. O que eu estou falando é porque a identidade é uma coisa que, como a Alison fala, é uma coisa que é ensinada. Então, o que acontece? Se esses pais vêm de um processo de repressão e de negação da sua cor e da sua identidade, eles vão continuar transmitindo isso para os seus filhos. Então, é natural que esse processo ele aconteça. E isso se dá por conta do apagão histórico. Os referenciais que são usados, muitas vezes ainda usamos referenciais
que depreciam a nossa própria imagem. Então, quando essa criança está dentro do processo de construção de identidade, ela vai olhar para aquela imagem e vai dizer, eu não quero ser isso. Se você ainda representa a questão do povo preto como um povo que foi resgatado de um lugar de pobreza, de fome, de miséria e trazido para o Brasil de maneira cordial para trabalhar, para ter uma outra vida, se a gente continua reproduzindo isso, a gente vai reproduzir o racismo, o preconceito, e a gente vai reproduzir a negação de identidade. Se a gente ainda reproduz o pensamento que o cabelo, que o nariz, que a boca, que a cor é algo que nos diferencia de maneira depreciativa para mim mesmo, nós vamos continuar reproduzindo pessoas que não se auto-identificam pretas. Porque a criança ela não tem culpa. A criança não tem culpa de dizer, não, eu quero alisar meu cabelo. A criança não tem culpa, como a gente viu dentro do projeto, algumas crianças dizem assim, não, eu não sou preta, eu sou morena clara. Porque foi incutido nela que preto é ruim. E isso acontece diariamente, sem a gente perceber, e às vezes até percebendo mesmo, algumas pessoas fazem isso, mas a gente acaba reproduzindo comportamentos, sim, racistas, conosco mesmo. Então, quando você reproduz em palavras, tipo criado mudo, tipo enegrecer, tipo a coisa tá preta para coisas ruins, como é que eu digo para uma criança, nossa, aquela situação, a coisa tá preta, a criança nunca vai querer ser preta, porque preto é ruim. Sim. Então, assim, a gente atentar que dentro desse processo de construção, que para a gente parece simples, para a criança é um processo de construção. E porque ela também é uma esponja, né? E ela vai... Isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado dentro desse processo de construção. E também eu sempre fico atenta, Guilherme, a esse boom que a gente tem agora do referencial imagético, da imagem, né? Eu pensando no nosso trabalho, e até a gente falou um pouco sobre um roteiro, mas eu não podia deixar de falar sobre essa questão do boom do processo imagético. Então, assim, hoje, a gente sabe que para a construção de identidade, a imagem é muito importante, né? O meu cabelo é muito importante, a minha cor é muito importante, a valorização dos meus traços negroides são muito importantes para mim, para a construção dessa imagem. Mas aí a gente tem que pensar também que essa construção de imagem, e aí eu volto para Kabelengue Munanga, que ele fala isso, essa construção de imagem, essa construção de identidade, ela tem que partir do conhecimento. Não é só imagem. Então, hoje a gente tem esse boom de imagem, que o cabelo black é bonito, que usar o argolão, os acessórios é muito bonito, porque eu sou preto. Colorida. Né? A roupa colorida, porque eu sou preta. A maquiagem Poxa, própria. Que legal, né? Eu vi uma discussão essa semana que uma repórter falou assim, não, mas a juventude hoje está muito empoderada, né? Realmente, a gente vê nas imagens, nas fotografias e até nas ruas que existe uma galera que tem uma representatividade. Vamos lá, mas visibilidade não é representatividade. Não é representatividade. E era justamente nisso que eu queria entrar com você. A gente está brincando. Porque, veja, é essa coisa, né? Eu até, de alguma forma, utilizei, né, essa figura, sem utilizar a questão da imagem com o Caio na semana passada, mas falando a respeito dessa coisa, né, de como o capitalismo enxergou também o preto como um mercado consumidor. E daí você tem, na questão da imagem, você tem... Eu estava pensando hoje, né, pensando no que a gente ia conversar e tal, e eu comecei, de repente, a lembrar, né, da mídia, do cinema, dos heróis negros, né, da ressignificação de alguns personagens, tipo, né, pouca gente sabe, mas o próximo filme de 007 vai ser uma mulher negra. Né? Pois é, foi anunciado. James Bond vai se aposentar e quem o 007 vai ser uma mulher negra. Já se falou até de Capitão América, Batman e, né, esses heróis. E eu acho que até Superman, né, de heróis que sempre foram representados brancos, agora negros. Mas você tem outros profissionais. No Brasil, por exemplo, você tem o Maju Coutinho, né? Você tem a Thelminha que venceu o BBB. E aí você tem menino... Eu esqueci o nome dele agora, que fez Tim Maia,
né, que foi também, né, que falou muito a respeito dessas questões. Mas, para além disso, como você falou, da representatividade, tem uma questão política, de reafirmação Sim. e de ocupação dos espaços de poder, né, que passa Sim. também, né, pelo negro estar no espaço de poder na escola, ser o diretor da escola, ser o coordenador pedagógico da escola, e a partir dali você ter representação negra nas casas legislativas, você poder enxergar um prefeito negro, né, um presidente negro, como aconteceu nos Estados Unidos, e que agora, né, a vice-presidente, a Kamala Harris também, que desponta nessa coisa, de como é necessário você ter mulheres, de você ter negros, de você ter índios, né, e Ilhéus agora fazendo história com o primeiro indígena vereador. Sim. Que Olha coisa a maravilhosa. representação. Né? Então, E é essas isso. coisas que a gente precisa começar a enxergar, e a criança, me desculpe, já estou até falando demais, mas às vezes a gente se empolga, né? Barack Obama deu uma entrevista esses dias, e ele disse que uma das coisas que levou, eu acho que está no livro dele, que levou ele a buscar concorrer à presidência, é que as crianças olhassem para ele e dissessem: eu posso ocupar esse lugar. Isso aí. Exatamente isso. Então, assim, quando eu faço essa, eu sei que é polêmico muitas vezes, mas que somente a imagem, até nossa mesmo, Uhum. não é o tudo, não é tão importante. E aí é Cabelém Munanga que me ensinou que essa imagem tem que ser construída a Mestre, o partir de mestre. lá. É o mestre, você Milton admite, Santos, essa galera Milton é Santos. fantástica mesmo. Então, assim, ai de mim se não fosse meus pretos. Eu falo assim, peraí que eu vou pegar meus... Hoje eu vou passar a noite ouvindo meus pretos aqui, vou ler alguma coisa. Ai de mim se não fosse meus pretos. Então, assim, quando a gente volta lá para a criança, o referencial que a gente tem que dar para ela tem que ir além do imagético, tem que ir além da imagem. Porque ainda assim, com essa questão do mercado, do capitalismo ter descoberto que o povo preto consome e consome cada vez mais, e que é um mercado que está em ascensão, e por isso criar essa imagem de uma questão igualitária, uma imagem romântica de tudo isso, a gente tem que parar para pensar sobre a questão de visibilidade e representatividade. Então, assim, ainda assim, a criança assiste a TV e ela vê ali o quê? Que os pretos, o povo preto, ele está dentro de sempre nos papéis subordinados, de cargos subordinados. Não que os cargos subordinados, como o professor Caio falou semana passada, eu repito, não tenham a sua importância, que não tenham o seu devido valor, que não seja um trabalho digno e honesto que nossos pais tiveram e que nossas tias e tios também tiveram. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que podemos ir além disso. A gente não pode ainda reproduzir comportamento e dizer que a criança negra ela não pode ser médico, que ela não vai ser o presidente da República, que ela não pode ser um advogado, que ela não pode... Eu vi uma pessoa falar isso essa semana. Ah, mas você vai dançar balé clássico? Você é preta. Imagina. Por que ela não... Sabe, foi essa semana que eu vi isso. Preto não pode nem Nossa, ser gerente de uma grande loja, né? Absurdo sabe? um negócio desse. Você vê que esses comportamentos não são comportamentos lá de trás, são comportamentos hoje, são Uhum. comportamentos atuais, entendeu? Por quê? Porque a imagem, o que a gente passa de referencial para a criança em construção é que tudo bem, você é preta, mas existe um limite para isso. E não existe. Uhum. E não existe. E quando você fala de ocupação de espaços, eu gosto sempre de pensar que a ocupação de espaço vai além dos espaços de poder, os espaços físicos. A ocupação de espaço vai aqui. Sim. Você começar a pensar que sim, eu posso ocupar todos os espaços. E como que eu ocupo todos esses espaços? Como que eu faço essa construção dentro de mim? Através do conhecimento. Uhum. Porque se você não sabe quem é, se você não vai buscar a sua história, se você não vai buscar a sua raiz, se você não sabe das suas lutas, se você não sabe das lutas do seu povo, você não pode simplesmente reproduzir falas e comportamentos já existentes na sociedade, porque aquela visibilidade acaba virando uma representatividade que de fato não é. Então, assim, eu vejo até hoje em muitas escolas, e aí eu falo também que, de maneira alguma, estou falando do educador, estou falando desses comportamentos que são reproduzidos. Novembro Negro.
recorte de revistas e jornais, pessoas negras e colhem no cartaz. E quando você tirou isso do contexto histórico, você impediu que a criança visse aquela pessoa dentro de uma história. O que aquela pessoa de fato representa para mim? Não é só a imagem. Então, a gente está trabalhando... Hoje, a gente vê muito essa questão imagética. É só muito da imagem. Eu passei por uma experiência e, de maneira alguma, quando eu conto essa experiência, não é de maneira alguma para falar do conhecimento das pessoas. Não é isso. Que eu acho que ninguém sabe tudo, que a gente está, sim, em um processo de construção. A gente tem que entender que a gente passou muito mais tempo no processo de escravização do que libertos. A escravização acabou há muito pouco tempo, que esse pensamento do colonizado e pensamentos que a gente vê ainda reproduzidos do embranquecimento é uma coisa que não é natural, mas que a gente, de certa forma, compreende, porque a gente tem que fazer essa desconstrução, não é só construir, a gente está precisando desconstruir e construir. E quando eu falo de identidade, construção de identidade e reafirmação de identidade, eu falo muito por conta disso. Porque essa identidade foi negada dentro de um padrão e do apagão histórico, e agora ela está sendo reafirmada. Então, a gente teve uma aula no início do semestre com o professor Flávio, na UESC, e aí era aula de África mesmo, de diáspora africana. E aí eu lembro que tinha uma sala muito grande, à noite. E a primeira pergunta, quando ele fez, na primeira aula, foi o seguinte para a minha turma. Em uma palavra, me diga o que você, quando você pensa em África, o que você pensa? E aí tinha uma galera, nossa, eu sou muito tia na minha sala, né? Porque a galera da minha turma tem entre 18 e 20 anos. Então eu sou tia. Tudo bem, eu assumo meu cargo de tia da sala. E assim, tinha uma galera muito jovem e com essa questão da imagem e tal. Só que nas respostas, as respostas, quando o professor perguntou, quando você pensa em África, qual a primeira palavra que vem na sua mente? E aí eu ouvi muito, de 90% da sala, da turma, pobreza, miséria, fome, tristeza, doenças. Nossa, mas isso doeu na minha alma. Doeu. Não por ele... eu sabia que a partir dali ia ter um processo de construção lindo, eu sabia disso. Mas doeu... Foram dois sentimentos. Um, porque, como eu disse, eu tive um lar referenciador. Então, assim, quando ele perguntou para mim, eu falei reis e rainhas. Então, eu tive um lar referenciador, porque quando eu penso em África, eu penso na minha ancestralidade. E quando eu penso na minha ancestralidade, eu penso em reis e rainhas. Então, assim, mais doeu porque, assim, isso não impediu que aquela galera tivesse com a imagem legal, com seu cabelo assumido e que tivesse ali seus traços negroides valorizados, mas essa imagem não foi construída a partir do conhecimento. Uhum. Quando a desmistificar o processo de África, aí eu estou falando de uma turma na universidade, você imagina lá no quinto ano, se a gente não desmistifica dentro da escola, primeiro que a África não é um país, um lugarzinho pequenininho e que muita gente pensa até hoje que é uma coisa só, e não começa a colocar a África como um continente, sabe, com diversidade cultural, a gente não vai conseguir desmistificar também hoje que nem todo mundo vai ter o cabelão bracão, que eu vou ser preta, mas o meu vai ser braquinho, entendeu? Então, eu vou ser preta, mas às vezes meus traços negroides são diferentes do seu, mas isso não, de maneira alguma diz que eu sou menos preta ou você menos preta. Sim. Uma discussão que está muito em debate agora, que meu tom de pele, por ser mais claro, não tira a minha identidade negra. Entendeu? Então, essa é a construção de identidade que a gente está falando. A construção de identidade tem que ser feita lá. Quando esses jovens chegaram na universidade, eu não estou dizendo de maneira alguma que foi por causa disso ou daquilo. Eu estou dizendo que essa construção de identidade não foi feita lá. Eles são jovens vindos do ensino médio, chegam dentro da universidade ainda com essa visão. Sim. Ainda com essa visão de uma África reproduzida a partir do conhecimento do discurso eurocentrista, do discurso Sim. do embranquecimento. Então, assim, você vê isso hoje. Dentro das epistemologias do Sul, né? Para usar tem um bem Boaventura. Sim, sim.
Pensamento Exatamente isso. colonialista. É o colonializado. Essa que é a... Colonializado, exatamente. Então, assim, a gente vê que esses comportamentos, a gente tem que parar para observar, é muito isso, que apesar de hoje, claro que a gente vai ter crianças, eu encontrei muitas, e a gente tem referenciais também na mídia, como as Pretinhas Leitoras do Rio de Janeiro, são meninas de 11 anos que fazem um projeto de leitura com personagens negros muito legal. Eu achei muito bonito aquilo. Claro que a gente vai ter referenciais de crianças que já estão nesse processo de construção, mas porque vem do lar referenciador, e que vem de uma escola que debate esse tema, e que vem da responsabilidade do educador de pegar o livro didático, que é uma outra questão, que vem muito com aquela temática da escravização do ponto de vista branco, e desmistificar aquilo ali, de fazer do próprio livro didático uma fonte histórica e debater com os alunos, será que foi assim? Será que é bem assim? Então, assim, a gente começar a dar um referencial para essas crianças de quem são os nossos heróis, entendeu? A gente dá um referencial para essas crianças, quem foi Dandara, quem foi Zumbi. Então, assim, a gente é muito pouco o que a gente faz hoje, e a gente precisa falar disso. Porque a gente não pode dizer assim, não, mas está tudo bem, está tudo legal, o pessoal está empoderado e que está, sabe? Claro que está um processo de evolução. Eu fico muito feliz de ver hoje os jovens debatendo sobre esse assunto. Eu fico muito feliz de a gente ver barreiras sendo quebradas, espaços sendo ocupados. E eu falei lá no meu grupo lá da UESC que hoje a boca era minha, mas a voz era nossa, porque foi um processo de construção, então a gente também está ocupando outros espaços, mas que a gente precisa se preocupar, sim, com essa construção de identidade feita lá, a partir na criança, porque essa criança ela não pode chegar na sua juventude, na sua vida adulta, até hoje, com referenciais que não são dela. Então, é muito importante a gente cuidar desse processo. E é o que eu encontro precioso, tenta fazer, a partir de todos os referenciais, de todas as discussões que a gente faz diárias, dia a dia, no dia a dia, todos os comportamentos que a gente analisa, a gente construir essa identidade a partir do conhecimento, isso é muito importante. Então, assim, eu sei que é muito importante também, eu quero ressaltar isso, a imagem para mim é muito importante, eu me aceitar enquanto mulher preta, aceitar os meus traços, o meu cabelo, isso é muito importante, mas a gente também precisa ir para essa luta com conhecimento, munido de conhecimento e argumento. E eu sempre repito essa frase, quem não se conhece, não se ama. E a gente, para se amar e para falar de nós mesmos, a gente tem que ter conhecimento. Então, vamos lá, vamos buscar esse conhecimento e vamos buscar esse referencial de identidade e levar esse referencial de identidade a partir dessa construção para as nossas crianças também. E é uma coisa, assim, interessante, né? Em como isso, quando você fala isso, a gente volta novamente para a questão política, né? E conhecimento é poder. No momento em que você trabalha a questão da identidade, né, e esse ver-se de uma outra forma e ter orgulho do que é, você passa a não aceitar qualquer coisa. E quando você passa a não aceitar qualquer coisa, você incomoda os donos do poder. Sim. E é daí que muitas vezes, esse processo todo, por vezes, passa por desqualificação. Né, que aí é uma outra, que aí já entra em uma outra dimensão, né, que você aí é uma outra live. Que aí você trabalhar com informação, contra-informação e dizer, não, isso está acontecendo porque nós estamos incomodando, né? E aí nós acabamos sendo desqualificados, nós acabamos sendo perseguidos, maltratados, vários sofrendo agressão física, vários sendo mortos, né? E aí quando você fala a respeito, né, de que vidas negras importam, aí vem aquele velho discurso, todas as vidas importam. Claro que todas as vidas importam, poxa. Mas se todas as vidas importam, por que a vida negra vale bem menos do que a vida branca? A grande discussão é essa. Sempre então, falo, assim... adorei seu nervoso agora, adorei seu nervoso agora. Sim, eu falo sempre isso, que vidas negras importam, todas as vidas importam, mas se você coloca isso dentro do processo histórico, você vai perceber que todas as vidas importam, mas a negra está valendo menos. É aquela velha história, a carne mais barata é a carne negra. Entendeu? Então,
É isso, todas as pessoas sempre falam isso, mas todas as vidas importam, todas as vidas importam. Só que o que está acontecendo? Você já parou para se informar, e aí mais uma vez vem o conhecimento, o que está acontecendo com o povo preto diariamente, não só lá nos Estados Unidos, como diariamente acontece aqui no Brasil? Uhum. Sim. É tirar o seu direito de ir e vir por você ser preto. Então, assim, eu tenho filhos, e eu tenho filhos de idade jovem. Então, eu tenho um filho de 23 anos que sai para trabalhar 5h30 da manhã, mas eu fico da janela olhando, eu tenho medo do que vai acontecer com ele até ele chegar ao ponto de ônibus. Eu tenho medo. E assim, como que, assim, todas as vidas importam, tá? Mas quais os privilégios que a vida preta tem? Como você quer, quando as pessoas falam isso, todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam. Mas vamos equiparar a questão dos direitos e a questão da humanidade do povo branco e do povo preto. Sim. E também, já que todas as vidas importam, vamos garantir educação de qualidade para todos. Vamos garantir emprego e renda de qualidade para todos. Vamos garantir saúde de qualidade para todos. Acesso à universidade para todos, né? Já que todos importam. Então... Equidade de direitos, pelo menos, para todos. Isso. Equidade de direitos, pelo menos, para todos. Então, assim, esse discurso é mais um discurso que, se nós mesmos, povo preto, não formos respaldados dentro do conhecimento, a gente acaba caindo. Quantas vezes eu já vi pessoas dizendo, pessoas, né, que eu falo minhas pessoas, povo preto, falando... mas é mesmo, né? Todas as vidas importam. Aí a gente tem que ir lá sacudir. Eu falei, ei, para! Sabe? É igual aquilo do racismo reverso. Falei, como assim racismo reverso? E relação de poder? Vamos lá buscar esse conhecimento e falar sobre por que racismo reverso. Quem criou o racismo? Né? Quem estava na pirâmide do racismo? Quem está embaixo? Quem está sofrendo a consequência do racismo? Então, assim, é justamente quando eu falo do conhecimento e dessa construção de identidade, mais uma vez, que a gente tem que fazer lá atrás com as crianças, é para quando eles chegarem nesses locais de discussão, elas saberem dizer, não, vem cá, vamos conversar sobre racismo reverso. Então, assim, é muito importante a gente estar munindo essas crianças de informação, para que a gente chegue nos espaços, isso é ocupar espaços. Para mim, isso também é ocupar espaços. Você chegar nesse espaço não é só você chegar, é você chegar sabendo por que você chegou e mais do que isso, que você tem direito de estar ali. O direito é seu de estar ali, você tem direito de estar ali. Esse espaço é seu, e é seu por direito. Não é seu porque o homem branco resolveu fazer uma ação, não, é seu por direito. Entendeu? Então, assim, essa questão toda vem permear a nossa discussão da construção de identidade lá com as crianças, porque senão a gente vai... ter só essa questão da imagem, o que está acontecendo, esse boom agora, e de certa forma, fortalecendo o mercado capitalista. Só isso, fortalecendo o capitalismo. Por quê? Porque a maioria da galera está usando cabelo black, a maioria da galera está colocando trança, então hoje já tem os produtos para trança e tal. Mas o que esconde de história naquela trança? Então, assim, todo mundo pode usar? Todo mundo pode usar, sempre falo isso. Todo mundo pode comer acarajé? Todo mundo pode acarajé. Todo mundo pode usar turbante? Todo mundo pode usar turbante. Mas você tem que saber de onde veio. E assim como nós temos que saber de onde viemos. E mais do que isso, para onde vamos? E nisso vão se construindo encontros encontros preciosos, né? Um encontro precioso com a história, um encontro precioso com os direitos, um encontro precioso com as políticas públicas, um encontro precioso com o poder, né? E com a vivência, e com a dor e a delícia de ser o que é. Então é isso, a dor e a delícia de ser preta. Eu vivo isso imensamente. Eu sei que eu vou resolver preconceito. Eu sei, um dia eu passei na rua, o rapaz falou assim, se você fosse minha mulher, você penteava esse cabelo. Eu falei, meu querido, primeiro, eu nunca seria sua mulher. Primeiro pau. Eu nunca seria essa mulher. E segundo, você não sabe que o meu cabelo é lá em cima porque é o pedestal da minha coroa. E para você ser o meu homem, você teria que ser no mínimo rei. Então,
faço. Saia com o seu racismo da minha frente, que eu quero passar com a minha cor. Então é isso Tratora esse aí. negócio. É a dor. É isso aí, gente. Acho que essa live vai fechar com isso. Acho que eu vou escrever até um projeto sobre isso. A dor e a delícia de ser preta. Olha! Menina, só que o negócio aqui rendeu. Rendeu. E agora que o Instagram permite 4 horas de live, não avisa mais, não dá uma hora, a gente tem que ficar controlando aqui, que daqui a pouco eu dou aula. Vânia, que prazer, né? Que encontro precioso, né, com você aqui nesse fim de tarde, início de noite, a gente conversar. E eu tô achando que vai render uma outra, viu? Estou achando que vai render uma outra, mas foi muito, muito, muito bom ter você por aqui, para a gente conversar, para a gente refletir, para a gente debater. Tanta gente boa que eu vi aqui, né? Algumas pessoas até dizendo minha referência. Com certeza falando de você. Oh, meu Deus. Né? Eu vendo aqui, né, alguns comentários, e chegou um comentário grande aqui aqui, ó, Leonísia, tia Léo, falando aqui, parabenizando. Infelizmente existem professores, até mesmo de história, reproduzindo o preconceito e tratando alunos de forma diferente, a depender da escola que ensina. Verdade. É verdade, tia Léo. Né? Infelizmente, esse, né, de alguma forma, foi o assunto que a gente tratou aqui. E, claro, a gente aqui hoje acabou tratando de uma... Como é que eu vou... Por uma outra perspectiva, né? Agora é a perspectiva de encontrar-se, né? De encontros preciosos mesmo, das pessoas se entenderem e passarem a ter orgulho de ser preto. Né? Não é mais o moreninho, não é mais o... Né? Não. Eu sou negão, meu coração é a liberdade. Vânia, fala aí pro pessoal agora para se despedir, né? E a gente ir finalizando. Falar o quê, meu Deus? Falar que eu estou muito grata por esse momento, muito feliz. Você sabe o quanto eu estava, de certa forma, insegura, porque eu trouxe uma perspectiva que a gente precisa falar, que é falar isso entre nós, falar isso das nossas construções. Que a gente está falando muito sobre, né, esse embate do racismo, do preconceito, que é muito importante, que a gente tem que falar. Isso aí não é só falar, isso aí é a nossa luta. Acho que isso a gente aí tem que ir já com atitude mesmo, que é a nossa luta. Mas que a gente precisa discutir esse assunto entre nós, né? Porque aí eu vou para a filosofia Ubuntu africana, porque eu sou, porque nós somos. Então, a gente precisa discutir isso entre nós. A gente precisa construir essa identidade entre nós, fortalecer essa identidade entre nós. E falar da minha alegria de estar aqui, foi um prazer, você sabe muito bem disso, da minha admiração, do meu respeito por você, o professor que você é. Falar também dos meus professores que me fizeram chegar até aqui, né? Eu sei que o quanto foi importante essa construção dentro da universidade. E falar da minha ancestralidade, da minha família, que também me fizeram chegar até o momento que eu estou, enquanto mulher preta, e mais do que isso, enquanto mulher preta que sabe da sua responsabilidade com a nossa sociedade. Então, assim, com o meu povo, eu tenho responsabilidade sim com o meu povo, porque se eu estou aqui hoje, é por conta de tudo que os meus ancestrais passaram. Então, se eu estou aqui hoje falando livremente para o povo preto, para o povo branco, para quem gosta, para quem não gosta, é porque lá atrás alguém me respaldou, foi porque lá atrás alguém foi por mim e me fez chegar aqui hoje, e todo o meu respeito para a minha ancestralidade. E agradecer, sua gratidão por esse momento. Eu espero, de alguma forma, ter contribuído e que tenha sido um encontro precioso para você e para todo mundo. Muito obrigada. Coisa boa, coisa boa. E eu vou fazer lá, claro, não posso deixar de fazer o merchandising, né? Você que entrou aqui por causa de Vani, não deixe também de dar aquela, né, aquela curtida e seguida aqui no perfil do Quintal Ambiental para seguir, né, as nossas publicações de sustentabilidade e sustentabilidade da forma mais ampla, né? Não somente voltado para a questão do ambiente natural, mas principalmente o ambiente social e discutindo questões sociais de relevância para a sustentabilidade na sociedade.
na próxima semana a gente volta aqui com mais um Quinta no Que Tal. E essa live você vai poder assistir daqui a pouquinho, pegar no IGTV do Que Tal Ambiental. E no máximo amanhã a gente já está divulgando o link para você continuar assistindo lá no YouTube. Tá bom? Grande abraço para todo mundo. Gratidão, gratidão, Vânia. Gratidão a todos e todas que estiveram aqui com a gente nessa tarde. Tá joia? Gratidão. Tchau, tchau! Tchau.